aula 2 e tal, e vamos embora. Tá, gostei disso aí. Boa noite, gente. Começando a nossa segunda aula de estratégia e visão de produto. Vou dividir com vocês a tela aqui para a gente começar a falar. Peraí. Acho que top 2. Vamos nesse aqui. Eu imagino que vocês estejam vendo a minha tela. Se vocês não tiverem... Agora está carregando. Isso, perfeito. Legal, gente. Então, não vou me apresentar de novo, obviamente. Lembrando que da primeira aula para essa segunda aula, a gente tem mandado para vocês aí recorrentemente um formuláriozinho que a gente apelidou carinhosamente de formulário entre aulas, né? Muito criativo. E a ideia é a gente tentar mudar algum tipo de rota, né, baseado no feedback de vocês, ou de repente dar uma estressada maior num tema, ou alguma coisa que não tenha ficado claro, ou alguma expectativa nova que tenha surgido e tudo mais. Então, essa foi a parte triste, assim, que eu fiquei muito chateado com vocês, mas eu confesso que já passou, porque tivemos total de 0 respostas até hoje, às 2 horas da tarde, eu acho, depois eu não entrei mais para ver. Mas para as próximas, gente, é um momento de vocês, tá? Não precisa responder também, se não tiver nada que vocês queiram trazer, não tem nenhum problema, fiquem à vontade. Mas, se de repente sobrar um tempinho ali, entre uma semana e outra, e vocês quiserem pontuar alguma coisa que vocês acham que seria interessante, algum tema para discutir, alguma coisa assim, é uma forma da gente deixar o encontro talvez um pouquinho mais personalizado para vocês, mais interativo, mais dinâmico com as coisas que vocês queiram entender melhor, tá bom? Então fiquem à vontade aí para usar essa ferramenta, e aí depois, se alguém tiver algum feedback, se achar que não está fazendo muito sentido e tudo mais, podem falar também, não tem problema, que a gente ajusta também nas próximas, tá? Dito isso, não sei se tem alguma expectativa nova que surgiu aí da semana passada para essa, de repente foi só falta de tempo, queria ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês esperam de hoje. Tem um recapzinho rápido aqui de como é que foi a nossa aula na semana passada, mas antes disso queria ouvir um pouquinho aí o que vocês trazem de expectativas, de ansiedades, de dúvidas, de traumas, de coisas da última semana. Bom, André, aqui, Miguel, essa não é nem a minha área, né? Eu sou da área de criação mesmo, mas a minha ideia é continuar me inteirando desses métodos e processos, que é muito importante eu saber como a banda toca, na verdade, para melhor levar o meu aspecto de criação. Mas a minha expectativa é seguir aqui com o bebê no colo e aprendendo bastante com vocês, porque tem sido muito, muito recompensador esse processo mesmo. Legal, gostei do bebê do colo, cara. Prioridades, né? Prioridades. Aqui, estou criando meu pequeno UXer aqui. Pequeno gênio aí, né? Legal, obrigado, Miguel. Espero que seja bacana para você. Mais alguém, gente? Boa noite, André. Eu também estou nessa pegada do Miguel também. Acho que, para mim, a gente ouve falar meio que paralelamente, porque às vezes a gente convive e tal, mas como não é uma área de domínio, então a gente vai meio que, né, com a intenção de ser conduzido mesmo, né? Porque tem mais experiência, mais bagagem como você e tudo mais. Bacana, Marlon. Beleza, gente. Mais alguém ou seguimos? Show de bola. Então, um detalhe que eu esqueci de comentar, gente, eu sei também que é complicado para todo mundo, tá? A gente chegar o dia inteiro de trabalho e ainda ter que assistir aula e um infeliz do outro lado ficar te chamando para falar e perguntando coisa, às vezes é meio chato mesmo. Mas acho que a ideia é que a gente tente sempre fazer alguma coisa que esteja mais alinhada com o que vocês têm de necessidades aí, para vocês verem valor também, para não ser só um negócio que todo mundo fica parado ali, mas que ninguém está levando nada daquilo. Então, entenda o meu lado, por favor, eu não sou tão chato assim na vida real. Então, vamos lá, gente. Na primeira aula, a gente passou por esses 2 temas aqui embaixo. Lembra, só um último detalhe, desculpa te interromper, é que eu acho que tem muita gente também consumindo essas aulas de forma síncrona. Total. Esse público aqui cativo são só os poucos fortes que aguentam. Eu acho que o pessoal acaba consumindo depois, com mais calma.
Aqui é a nata da nata, né? Aqui é o pessoal que Né? é Thomas. psicopata como eu. Entendi. Eu compartilho offline os links todos, André, e aí a gente está tendo bastante acesso fora da aula ao vivo, né? Então, acho que o pessoal Bacana, acaba bacana. se remanejando a agenda ali, mas está sendo Boa. super bacana. Pode seguir aí que Vamos lá. tá legal. Fechado, gente. Seguindo, então, na primeira aula a gente falou um pouquinho sobre esses estágios de ciclo de vida de produto, né? Comentamos um pouquinho de uma temática ali que eu chamei de microestratégia, né? A gente falou sobre algumas formas de trabalhar o básico de uma estratégia de qualquer empresa, que vai ser sempre relacionada à aquisição e retenção de usuário, principalmente quando a gente fala de produto, né? Não tem como a gente falar de alguma coisa muito diferente disso. Falamos um pouquinho como é que o modelo de negócio, diferentes modelos de negócio influenciam, dadas as suas características e dados o que geralmente a gente tem como indicadores de sucesso de acordo com esse modelo de negócio. E eu comentei com vocês que na aula de hoje a gente ia focar principalmente nessa parte de produto e assessment de negócio e falar um pouquinho sobre frameworks, né? Mas não do ponto de vista de negócio, mas do ponto de vista de produto. E aí eu trouxe até esse nome aqui de consolidação, porque acho que é muito mais a ideia não é falar sobre frameworks de como operar um processo de planejamento estratégico, porque acho que isso aí vocês já conseguem encontrar bastante bibliografia, se quiserem, e tem bastante gente que fala sobre isso muito melhor do que eu, com certeza absoluta. Mas é mais a gente trazer um recorte de produto, né, especificamente, né? Como é que a gente, enquanto uma área de produto, pessoas de produto ou líderes de produto, a gente consegue influenciar esse processo e mais do que isso, né? Eventualmente tocar esse processo, ser protagonista disso aqui, né? Então, esse é a nossa agendinha de hoje. A gente falou sobre os 2 primeiros blocos na semana passada. Então, hoje sobraram mais 2 blocos, que era esse de componente do desenho da estratégia, olhando pela essa ótica de produto e algumas ferramentazinhas ali para apresentação dessa estratégia. Dito isso, gente, começando aqui com o nosso primeiro bloco de Product e Business Assessment, eu queria relembrar algumas coisinhas que vocês viram lá. Antes disso, eu queria relembrar o que a gente ficou de dever de casa na semana passada. E aí, já vou eu de novo, seu chato, que pergunta coisas para vocês. Não sei se vocês vão lembrar, mas a gente terminou a semana passada falando sobre um case do iFood. Alguém lembra o que era? Sim, era o pedido na mesa, né? Alguma coisa relativa a isso. Isso aí, mano. Eu até utilizei nesse final de semana, viu? Essa E aí, como é que foi? Sem querer, querendo, não sabia. Cheguei num restaurante e eles estavam com essa... Muito prático, principalmente que você levanta e terminou sua refeição, está bem saciado, está na hora de ir, é levantar e ir. É bem prático nesse aspecto. Muito bom, Marlon. Obrigado, cara. E que ferramentas que vocês conseguiram? Vocês conseguiram identificar ali durante o case alguma ferramenta que foi utilizada ali que vocês acham que... Não ferramenta do ponto de vista do produto em si, né? Do canal que a gente está oferecendo aquilo, ou de como que é o produto digital. Mas vocês observaram alguma metodologia ou alguma ferramenta na construção ali daquela apresentação que eu fiz para vocês? E que tipo de outras ferramentas que vocês geralmente utilizam, que vocês recomendariam para um processo como esse, né? Que é basicamente pensar um produto quase que do zero, né? Pensar a estratégia ali do que a gente vai fazer no mundo físico quase que do zero. Ninguém, nem ferramenta, nem o que vocês usam hoje em dia de ferramenta para fazer o de vocês? Show de bola, gente. Nenhum problema. Vamos seguir, então, porque acho que a ideia é a gente falar bastante sobre isso hoje, tá? Então, antes da gente entrar propriamente nas ferramentas que eu trouxe aqui para a gente discutir, eu queria retomar um pouquinho com vocês o que a gente viu na aula com o Rafael, né? Com o Rafa, lá na primeira aula de cultura de produto. Então, não sei quem vai lembrar desse slide aqui, mas uma coisa que eu queria trazer para vocês em relação a esse slide, então esse slide aqui ele mostrava como é que funciona
um ambiente, né? Ou geralmente ele estava falando aqui especificamente sobre construção de times, né? Então, como é que funciona um time? Quais são as características de um grupo de pessoas que vive num ambiente mais estável, depois um ambiente que ele começa a ser um pouco mais dinâmico, até um ambiente mais complexo, né? Não só mais volátil, mas principalmente mais complexo, em que tem mais relações, e aí o paralelo que ele estava fazendo aqui era um paralelo de célula, né? De biologia. Quando a gente fala de produto, né? De estratégia de produto, a gente precisa manter isso aqui muito no radar. Por quê? De acordo com o tipo de organização que a empresa tem, e principalmente, né, de acordo com a orientação que essa empresa tem, o desenho de uma estratégia de produto, ele assume características diferentes, né? Então, é óbvio que uma empresa que está mais focada em definição de projeto, o processo de planejamento estratégico dessa empresa, ele vai ser, a gente falou um pouco de bottom-up, top-down, não é nem sobre isso que eu estou falando agora, né? O processo de planejamento como um todo, ele vai ser o que a gente estava chamando de planejamento mais prescritivo, né? De que a gente quer ir para aquele lugar tal e a gente está saindo daqui e estamos seguindo para um determinado caminho. Enquanto uma empresa que ela já está mais organizada do ponto de vista de produto e ela já acredita em ambientes menos estáveis, né? E ela está em mercados em que eles são um pouco mais dinâmicos, a ótica de estratégia ela muda um pouquinho. Então, aqui, por exemplo, numa organização focada em produto, a gente já tem um processo em que não existe um planejamento anual, geralmente, né? Ou se existe um planejamento anual, ele não tem como objetivo definir projetos, né? Ou micropassos que a gente tem que dar ali. Ele já está falando de uma coisa um pouco mais aspiracional ou uma coisa de longo prazo, mas em que a gente está focando em definir quais são os objetivos estratégicos, quais são os indicadores que a gente vai trabalhar. E do ponto de vista de produto, a gente geralmente já está falando de um planejamento que ele acontece em menos tempo. Então, no caso do iFood, por exemplo, a gente tem planejamentos trimestrais, né? Mas ainda de uma forma... Eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que funciona lá, mas acho que ainda de uma forma um pouco top-down. Eu não sei se é bem top-down, mas acho que é de uma forma ainda meio antiga, posso dizer assim, talvez. Assim, uma forma que um pouco mais tradicional de fazer planejamento. Mas numa empresa que de repente está mais orientada para um time de produto mais autônomo e mais maduro, geralmente isso se dá dentro dos times, né? Os times é quem estão ali discutindo quais são as possíveis soluções, porque de fato são as pessoas que têm o conhecimento e o entendimento daquele determinado problema num ambiente complexo. E aí depois disso a gente começa a falar sobre priorização e aí, enfim, entra em todas as outras etapas ali de desenvolvimento de produto. E aí o Rafa comentou com vocês que em empresas focadas em inovação ou empresas de tecnologia, startups principalmente, pessoas que estão desenhando novos modelos de negócio, desenhando novos produtos sem saber exatamente como que ele deveria ser ou o que é sucesso, o que é fracasso para ele, existe essa constante que é a gente, de fato, não saber se as ideias vão funcionar ou não e que metade ou mais, né, dessas ideias não vão funcionar. Mas independente desses tipos de organização, isso aqui tende a ser uma constante do ponto de vista de produto, né? Então, isso aqui é uma coisa que a gente precisa manter sempre no radar, tá? Que é, o objetivo dos times é sempre ter uma métrica de sucesso muito clara e a gente andar com duas coisas que rodam em paralelo. E uma delas começa um pouquinho antes, outra começa um pouquinho depois. E aí é até engraçado, porque no caso do iFood, a gente às vezes tem até, no meu time especificamente, né, a gente coloca às vezes uma dupla de produto com design para rodar sozinha durante 3, 6 meses, até eles conseguirem identificar uma tese boa o suficiente para a gente atacar aquele determinado problema. E só depois disso, a gente começa a colocar o time de engenharia para trabalhar junto, porque a gente identificou que colocando os times para começarem juntos desde o dia zero, geralmente a gente começa a construir um backlog e um trabalho menos qualificado do que a gente conseguiria construir, porque tem uma certa ânsia, né, de colocar as coisas para funcionar, de ver o código sendo construído, de testar com o usuário e tal, e às vezes não precisa disso. Às vezes, durante o processo de discovery, a gente já descobre muita coisa, já aprende e valida muita coisa com o usuário para entregar as coisas para desenvolvimento com muito menos risco, tá? Dito isso, gente, acho que o ponto que eu queria discutir aqui com vocês é o processo de desenvolvimento de estratégia em produtos, ele é iterativo, por definição, não tem muito o que a gente fazer. E eu trouxe um pouquinho de como é que é o que eu chamei de anatomia
anatomia do processo estratégico definido por produto no iFood, tá? Para exemplificar um pouquinho isso. Isso aqui eu vou perder um tempinho aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso. Quem quiser me interromper ou quem quiser perguntar alguma coisa, fica super à vontade. Isso aqui foi um desenho que eu fiz agora, nessa última virada de ciclo, de como que deveria funcionar o nosso processo de pré-planejamento estratégico. Tá? Isso aqui, para mim, hoje eu diria que sei lá, talvez 50% ou 60% do meu trabalho é atuar nessas caixas todas aqui. Acho que talvez 70% talvez seja fazer isso aqui. Que tudo que a gente precisa fazer antes de chegar no momento de planejamento estratégico. Né? As pessoas acreditam que o momento do planejamento estratégico é basicamente a gente sentar e discutir quais são os potenciais caminhos. Não é. Se a gente está sentando e discutindo os potenciais... Minha leitura, tá, gente? Se a gente está sentando e discutindo os potenciais caminhos durante um processo de planejamento estratégico, a gente não fez o nosso dever de casa. Né? O planejamento estratégico, na minha leitura, é um momento em que a gente decide muito poucas coisas. A gente vai lá para dar visibilidade e para validar coisas que a gente já está negociando, já está amarrando, já está estudando, e ali é um momento em que a gente pode trazer isso como uma forma de dar clareza para todo mundo do que está sendo feito, de onde a gente quer ir, né? E conseguir uma espécie de validação, uma espécie de alinhamento com o restante do time. Então, isso aqui representa muito do que é uma rotina uma rotina de planejamento contínuo que a gente faz dentro do time. Então, a primeira coisa que está fora desse processo de assessment é o que a gente vem trabalhando, e acho que isso aqui ainda está bem embrionário, mas é o que a gente vem trabalhando num negócio que chama de throughput dos times, né, de modo geral. Então, a gente tem uma constante ainda no iFood, que é uma empresa que ela ainda é meio drivada por projeto, né, por engenharia, assim, de modo geral. Então, a gente tem uma cultura de produto que ela ainda está em formação, acho que a gente andou um pouquinho nisso, depois a gente voltou um pouquinho nisso, então a gente está no momento ainda meio tentando encontrar ali essa forma de fazer metade engenharia, metade projeto, metade produto. E a gente ainda sofre um pouco com uma dor que é dizer qual que é o capacity do time efetivamente. Então, aqui a gente começou a estruturar o que é esse throughput do time, o que é essa capacidade de entrega total que a gente tem nos times, né? E aí, tem algumas variáveis que compõem isso aqui, né? Então, primeiro budget para vagas ou quantidade de vagas abertas que eu tenho, né? A capacidade de contratação e a velocidade de contratação que eu tenho, o ramp-up dessas pessoas, o turnover do time e a produtividade. Então, acho que isso aqui talvez já seja um negócio um pouco diferente do que a maioria das empresas que fazem isso geralmente fazem, geralmente elas medem produtividade, né? Então, quando você contrata um agile coach lá, ou uma consultoria para te ajudar a implementar um processo ágil, alguma coisa assim, esse pessoal, ele geralmente chega no time, ele implementa as boas práticas de desenvolvimento de software, e ele te entrega quanto que o time consegue produzir em pontuação, em tempo de estimativa de trabalho, qualquer coisa nessa linha. A gente deu alguns passos além disso, porque essa produtividade, ela não é perene, né? A gente tem times, no caso do iFood, por exemplo, hoje a gente está com 130 vagas abertas de engenharia. Não adianta eu fazer um planejamento para um ciclo de 3 meses, por exemplo, considerando que eu vou fechar essas 130 vagas em 3 meses, porque eu não vou. É possível que no final dos 3 meses eu tenha 150 vagas abertas, porque eu perdi 20 pessoas, trouxe 30, aí não sei quem foi para outro lugar, aí a quantidade de trabalho que a gente imaginava que era para 5, na verdade é para 10, então esse negócio ele é muito mais dinâmico do que a gente acredita. Então, além de produtividade, a gente tem um monte de métrica relacionadas à velocidade e capacidade de atração de gente que a gente tem, principalmente num mercado como esse, que vocês devem viver as mesmas dores que a gente vive lá, e isso tudo tem que estar na conta, quando a gente começa a falar sobre planejamento de trabalho e de esforço, né? Então, para mim, isso aqui é uma premissa para a gente começar a falar sobre qualquer tipo não de planejamento ou de análise, ou nada nessa linha, mas a gente conseguir ter uma noção clara do que a gente consegue entregar e o que a gente não consegue entregar efetivamente, né? E aí, entrando aqui no que é o core do business e do product assessment lá para a gente, tem duas coisas que conversam muito forte com isso aqui, que uma delas é a visão de produto, né? Que é para que lado que a gente quer ir. Eu vou mostrar um pouco para vocês do que a gente tem construído de visão de produto lá para vocês entenderem. E tem uma outra coisa que é parecido com isso, mas é num nível um pouco mais alto, né, no nível da empresa,
que é o que essa empresa nasceu para fazer, que eu traduzi aqui em missão, visão e valores, né? Essas duas coisas, elas influenciam esse processo, apesar de elas não terem métricas muito claras, né, para a gente conseguir olhar sucesso ou fracasso, elas são grandes nortes, né, são grandes direcionadores do nosso trabalho. E aí a gente entra em coisas mais internas da empresa desse lado direito, então a gente começou a fazer uma rodada lá de alguns workshops junto com os times internos para levantar quais são as demandas que eles têm ali. Então, time comercial, time de atendimento, a gente já tem hoje alguns templatezinhos para coletar deles também quais são os tipos de dor que eles acham que isso aqui... E aí, de novo, gente, é uma consolidação, né? Esse contato direto com o comercial, com o atendimento, ele vai acontecendo o tempo inteiro. Mas aqui tem alguns templates, alguns formatos de trabalho em que a gente consegue consolidar um pouco melhor essas dores. E tem outras demandas de, eventualmente, cara, mudança de estrutura da empresa, a empresa está precisando enxugar alguma coisa, ou está precisando mexer em alguma estrutura de custo, alguma coisa nessa linha, que cai dentro dessa caixa de demandas de times internos. Então, a gente tem que ter um pouco de previsibilidade do que vai acontecer nesse sentido. E do outro lado, tem um monte de coisa que a gente falou na última aula, né, que é o momento do produto, que tem a ver com o ciclo de vida de produto, mas tem a ver com todas as lógicas de discovery que vocês vão ver na próxima semana. Né, que é entender um pouco melhor essas dores do usuário, como é que está o processo de conhecimento dessas dores, quais são as dores que já foram atendidas, que não foram atendidas ainda, o que a gente quer priorizar em relação a isso e tudo mais. E do outro lado, tem outras coisas que a gente também tem que considerar durante esse pré-processo de planejamento estratégico, que são as questões mais macroeconômicas e de mercado, né? Então, em mercados mais regulados, a gente sabe que tem um monte de questões relacionadas a mudanças regulatórias, então tenho conversado com o pessoal da Neon agora, eles estão comentando lá como que está o caos ali para eles trabalharem com o Pix hoje. Parece que teve uma dificuldade de planejamento ali no começo e tal, e aí teve o Pix entrando meio que no meio do caminho, teve que parar a empresa inteira, e aí não tem planejamento estratégico para isso, né? Meio que war room e vamos entregar o que der para entregar. Tem novos entrantes de mercado que, obviamente, vão fazer com que a empresa faça uma movimentação ou outra. Então, no caso do iFood, por exemplo, o Na Mesa, que é esse produto que a gente estava comentando, ele passou por um ganho de prioridade muito grande da empresa, porque a Goomer começou a crescer muito nesse mercado. E tudo bem, a Goomer não vai ser maior do que o iFood, mas talvez a Goomer seja uma empresa comprada pelo Mercado Livre, ou pela Amazon, ou pelo Google, e seja um braço forte dessas empresas de potenciais concorrentes dentro do Brasil. E por último, tem novas oportunidades de negócio, que aí eu coloquei algumas ferramentas que a gente usa lá, né? Cara, seja oportunidade na cadeia de produção que a gente está observando, ou algumas tendências que a gente vê lá de fora, ou às vezes benchmarks mais próximos ali de produto, que talvez devesse estar até desse outro lado aqui, mas enfim, tem algumas outras oportunidades que a gente vê de negócio e que eventualmente vão gerar alterações no modelo de negócio. Então, esse bolo de coisa aqui são fontes de informação que a gente junta para conseguir fazer a nossa lógica, né? Para a gente conseguir desenhar o racional que a gente vai levar do produto pelos próximos X tempos, tá? Isso aqui pensando especificamente no iFood, tá, gente? Mas o que eu fiz foi, eu consegui bater já com algumas empresas de tamanho parecido e de culturas parecidas, principalmente, que isso rola mais ou menos parecido na maioria dos lugares, né? Não tem muitas outras fontes de informação que a gente tem aqui dentro. Às vezes, algumas pessoas dão mais peso para esse lado aqui, outras empresas dão mais peso para isso aqui, tem a ver com o timing do mercado das empresas, tem a ver com algumas estarem mais drivadas por métricas do que outras, mas no fim do dia, esse macro processo ele roda mais ou menos parecido nos lugares em que eu consegui ter acesso. E aí eu trouxe um marco aqui para a gente discutir de aprendizado, que é o nosso objetivo durante o planejamento estratégico é ter clareza eu tinha até que ter grifado isso aqui, mas eu vou fazer isso agora para a gente não esquecer depois, mas isso é importante, assim, a gente está tentando o tempo inteiro encontrar quais são os indicadores estratégicos que a gente vai perseguir. Isso é fundamental. Tem um segundo objetivo desse processo, que é alinhar com as outras áreas da empresa esses indicadores estratégicos, então todo mundo sai dali falando na mesma língua. E por último, e aí só por último, né, não é um fórum, não é um lugar para a gente discutir quais são os caminhos que a gente está tomando necessariamente. Quanto mais madura a empresa é do ponto de vista de estruturação de processos a partir de produto,
menor é o nível de detalhe que essas empresas descem, né, para definir isso dentro de um planejamento estratégico. Inclusive, menor é o peso do próprio planejamento estratégico para essas empresas, porque elas entendem que o processo ele é mais iterativo e ele é mais tentativa e erro, e é mais descoberta do que propriamente definição de caminho e alinhar todo mundo em relação àquilo. Tá? Então, esse é um objetivo macro que a gente tem. E outro objetivo macro aqui é sempre ter clareza de quais são esses indicadores, números de fato, ou OKRs, ou a metodologia que a empresa usar, para a gente perseguir durante os próximos tempos e o nível de granularidade que a gente vai atrás disso. Né? A gente já saiu de planejamento estratégico do iFood com literalmente 930 metas. Pra você ter ideia, na época, acho que a empresa tinha 1.500 pessoas, dá mais do que uma meta para cada dupla. E é o caos completo. Né? É completamente impossível trabalhar com isso, porque o que você começa a causar na empresa é uma disputa interna por recurso e por prioridade absurda, porque é impossível que com 930 metas não tenha conflito de meta, entendeu? A minha meta não impacte a sua negativamente e vice-versa. Então, a ideia aqui é olhar para macroindicadores, principalmente, menos projetos, né? Dar mais autonomia para as pessoas descobrirem o que tem que ser feito. Acho que o Rafa falou um pouquinho sobre isso também na aula dele. E em contrapartida, que é um negócio que eu também aprendi aí ao longo desses anos, os executivos, está todo mundo remando para o mesmo barco, né? Está todo mundo remando para o mesmo lado, assim, não tem ninguém indo contra o que está sendo feito. O problema é que as pessoas têm uma certa dificuldade de lidar com ambientes de incerteza. Então, se a gente não dá visibilidade para o que está acontecendo, para o que está sendo descoberto, para as novas coisas que a gente está fazendo, então, se a gente não fala do que está sendo feito, isso começa a causar um certo estresse, né? Um certo atrito dentro do time. Então, acho que a contrapartida de trabalhar de forma mais autônoma e menos focado em projeto e às vezes mais focado em indicador é dar visibilidade do que está acontecendo, né? Das coisas boas e das coisas ruins, principalmente das coisas ruins, porque isso gera uma atmosfera de confiança importante. Tá? Dito isso, gente, vamos entrar aqui no... Esse, então, é a forma como a gente tem operado isso lá no iFood nesses últimos ciclos. Então, durante o começo da pandemia, a gente saiu de uma lógica de planejamentos anuais com revisões semestrais e a gente entrou numa lógica de planejamentos trimestrais, tá? E não tem revisão, obviamente, né? Você faz os acompanhamentos mensais, mas não tem muita revisão daquilo. E aí a minha ideia aqui foi tentar dar uma sistematizada de como é que esse processo de planejamento ele encaixa com o produto, tá? Então, o que eu observei aqui ao longo desse tempo, né? A gente geralmente tem 4 grandes, enquanto o outro ali era o iFood, que era um pouquinho mais detalhado e tudo mais, de forma mais genérica e mais ampla, a gente tem 4 grandes inputs dentro desse sistema. O primeiro deles é aquilo que a gente estava falando de wishlist, né, interno, que é as dores ali de cada uma das áreas e que o produto poderia ajudar ou não. Tem uma outra frente de trabalho, que é o que a gente descobre durante o processo de discovery de produto, e aí, tanto discovery via conversas com usuários, né, focus group, ou com entrevista exploratória, ou observação, enfim, a metodologia que a gente quiser aplicar qualitativa, quanto com discovery de produto via dados, né? Então, empresas que estão mais estruturadas, como eu acho que é o caso da maioria de vocês aqui trabalhando numa linha mais de consultoria, a gente tem bastante dado para a gente se aprofundar e levantar teses e oportunidades a partir do estudo desses dados, né? Então, isso aqui é tão importante quanto a parte qualitativa. Por outro lado, a gente tem análise de macroestratégicas, e aí eu dei esse nome porque podem ser tanto análises de mercado, quanto análises de concorrentes, quanto análises talvez mais estratégicas de potenciais caminhos que a gente pudesse estar fazendo enquanto empresa. E por último, os objetivos estratégicos que a empresa tem. Às vezes isso aqui vem abaixo de tudo isso, né? Essas outras coisas elas servem de informação para a gente desenhar os objetivos estratégicos. Às vezes não, né? Às vezes, sei lá, uma empresa que já tem clareza de que o caminho dela é abrir capital. Então, para isso, ela precisa fazer algumas coisas ali, desde coisas mais táticas, né? Como questões de compliance, até coisas mais estratégicas, como, cara, a gente tem que ter um market share de tanto, porque senão não faz sentido a gente começar a pensar em oferta pública de ação. E essas 4 caixinhas aqui, elas
Isso não acontece necessariamente, tá, gente? Mas é uma leitura aqui do cenário ideal, né? Essas 4 grandes caixinhas, esses 4 grandes inputs aqui, todos eles deveriam bater no que eu dei o nome aqui de hipótese e de business case, né? Que é o processo de product assessment como um todo. Então, o que é hipótese primeiro? Para a gente quebrar isso aqui em 2 temas, né? O que são hipóteses? Aqui eu trouxe um fluxo de validação de hipótese padrão, né? Então, a gente pega dados quantitativos e dados qualitativos ali, uma análise comportamental do usuário. Juntando essas 2 coisas aqui, a gente define qual que é o problema ou a oportunidade. A partir daí, a gente define qual que é a solução e a gente monta experimentos que vão validar de forma qualitativa e quantitativa se aquela hipótese que a gente tinha inicialmente, ela funcionou ou ela não funcionou. Se ela funcionou, a gente joga isso para a produção, coleta novamente da produção, né, bota lá para o usuário mexer no produto, a gente coleta novamente os dados e esse ciclo ele se repete. Existe uma diferença entre empresas que talvez estejam num cenário mais early stage e empresas que estão um pouco mais maduras. Então, empresas early stage, geralmente, a gente sabe menos sobre o que a gente está construindo, né? Então, na prática, tem alguns tipos de teste que a gente faz aqui. Esses 2 aqui, às vezes, eles não são nem um depois do outro, né? Eles acontecem de forma paralela, né? Um é um tipo de experimento que é uma POC, por exemplo, a galera de engenharia aí deve estar mais confortável com esse tema, que é uma prova de conceito, né? Que a gente, cara, quero desenvolver uma tecnologia nova, ou eu acredito que essa tecnologia pode resolver um problema. Legal, vai lá, estuda um pouco essa tecnologia, constrói alguma coisa com ela e vê se de fato ela se adequa ao problema que a gente está tentando resolver ou não. Antes de colocar o time inteiro para desenvolver e começar a atacar aquilo de uma forma um pouco mais macro, né? E, em contrapartida aqui, acho que o time de design talvez esteja mais familiarizado com essa nomenclatura do que o time de engenharia. A gente tem um protótipo, que geralmente é um protótipo qualitativo, né? De baixa ou de alta fidelidade ali, que ele serve para a gente entender a experiência com o usuário. Depois disso, a gente pode ter um piloto ou não, e aí tem uma diferença entre piloto e MVP, mas acho que aí já entra muito no detalhe aqui, não é muito nosso objetivo. E aí depois a gente coloca isso em produção também, e depois coleta os dados para evoluir. Numa empresa, numa fase mais estruturada, né, de crescimento, ou uma fase mais madura, muda um pouquinho isso, né? Quando a gente fala da solução, a gente não está falando mais de uma solução. Às vezes a gente está falando de umas 4, 5, 6 soluções diferentes. Então, eu tenho diferentes hipóteses aqui para serem priorizadas, que talvez elas gerem POCs e protótipos, e geralmente elas geram, dependendo da maturidade que a empresa também tem do stack ali do time, de produto e de desenvolvimento, elas geram aqui um teste AB, e aí através desse teste AB eu tenho uma probabilidade maior de entender sucesso com relevância estatística para dizer que alguma coisa funciona melhor do que a outra, e aí a mesma coisa, isso vai para a produção e depois a gente começa a coletar esses dados. E aí eu trouxe aqui um exemplo de ficha de hipótese que a gente usa lá no iFood, eu implementei isso já no nosso time também, que é o que a gente chama de ficha de hipótese. Então eu deixei isso aqui para vocês como referência, se vocês quiserem depois olhar com mais calma, fiquem à vontade. Mas passando por algumas etapas aqui dessa ficha, para que ela serve, né? A gente acha que essa documentação ela serve para que outras pessoas leiam. Mentira, não serve. Ninguém lê isso aqui, tá? É difícil que uma pessoa do time comercial, por exemplo, vai pegar isso aqui e ler. Apesar da gente já ter tido vários casos de sucesso, que sim, um monte de gente se engajou aqui numa determinada hipótese, a gente começou a discutir horrores pelo documento ali e o negócio foi super bacana. Mas a grande sacada disso aqui é para o PM, é para a pessoa de produto desenhar. Por quê? Porque isso aqui é toda a estruturação do racional de trabalho dessa pessoa. Né? Então, o que ela fala? Ela fala, bom, qual que é o objetivo desse seu experimento? Né? Qual que é o objetivo da sua hipótese? Nesse caso aqui, eu quero diminuir a quantidade de restaurantes que ficam não sei quantas horas online. Esse é o meu objetivo. Beleza, então, dado esse objetivo, qual que é a sua hipótese? Então, a minha hipótese eu acredito que se eu fizer tal processo, eu consigo ter o resultado tal e eu vou medir isso através do indicador X. E eu defino que eu tive sucesso ou fracasso se eu melhorar em tantos por cento esse indicador. Por que é relevante isso aqui, tá, gente? Por que é relevante o desenho dessa hipótese aqui? Eu não sei, depois eu queria ouvir um pouquinho de vocês, quão familiarizados vocês estão com uma abordagem como essa. Por que é relevante a gente ter uma hipótese descrita assim? Porque quando eu consigo projetar o incremento que eu vou ter no indicador que eu estou tentando atacar, que eu estou tentando mexer,
o próprio desenho desse incremento, ele tem um racional por trás dele, entendeu? Então você começa a incutir na cabeça da pessoa de produto que antes de priorizar alguma coisa, ela tem que projetar qual que é o impacto daquilo, ela tem que ter uma mínima ideia de como é que aquilo vai funcionar efetivamente. E para ela fazer isso, ela vai ter que estudar o dado, ela vai ter que entender o usuário antes dela colocar qualquer coisa para desenvolvimento. Então isso aqui tem um poder meio mágico, né, de você mexer no racional da pessoa para que ela entenda tudo que ela está fazendo como um experimento e alguma coisa que pode trazer retorno e que ela tem que entender qual que é esse retorno que pode estar trazendo. Porque uma coisa é eu priorizar uma única hipótese. Outra coisa é o que a gente cobra muito do time, cara, eu tenho que ter um pipeline de 10, 15 hipóteses que eu vou testar. E eu preciso priorizar isso à luz de alguma coisa. E essa alguma coisa é o impacto que eu vou gerar no indicador. Então, esse é o grande trabalho que a gente tenta fazer. Isso aqui, para mim, foi um grande artefato, assim, que me ajudou muito a conseguir trabalhar essa mentalidade de desenvolvimento de produto dentro das pessoas, tá? E aí, seguindo aqui na ficha ainda, aqui tem um pouquinho do racional que a gente começa a descrever dentro dessa ficha de hipótese. Então, de novo, esse racional é para alguém ler? Não, é para o PM olhar para aquilo ali e falar assim, cara, por que eu estou fazendo isso? Ah, tá, então o histórico desse teste é isso, isso, isso. Eu já aprendi no passado que funciona assim. E aí ele vai se levantar mais umas 300 perguntas. Pô, mas por que será que funciona assim? Aí ele vai lá buscar essa resposta, essa pergunta, aí ele volta aqui e documenta. Ó, então, eu achava que era isso e eu descobri tal e tal, tal coisa. Então, dito isso, é meio que uma conversa, né? É meio que um processo dele ir construindo ali o racional dele de uma forma estruturada e de uma forma analítica, principalmente, né? E aí depois vem uma parte um pouco mais chata, ou um pouco mais técnica ali da ficha, que é a parte de monitoramento e métrica. Então, aqui tem outras sacadinhas. Então, se eu não coloco, por exemplo, se eu não crio o meu dash, né, isso é uma regrinha de ouro ali, mas se eu não crio o meu dash antes de colocar o teste para rodar, eu provavelmente não vou conseguir acompanhar isso, entendeu? Porque para eu ter o dash bonitinho rodando ali antes de eu rodar o experimento, eu tenho que ter feito um teste end-to-end, né, da solução. Eu tenho que ver se os eventos estão funcionando, se eles estão trigando o que tem que trigar, se está marcando o usuário no grupo X ou no grupo Y. Eu tenho que olhar para tudo isso, que é o que vai me dar segurança e assertividade de que o meu teste ele vai ter algum resultado. Né? Eu não vou perder tempo ali colocando uma coisa que eu não sei se está funcionando ou se não está. E aí as outras questões que tem ali também, os critérios de parada, que eu acho que eu trouxe até um outro modelinho aqui para mostrar para vocês, mas é basicamente, critério de parada por exemplo, e-commerce tem um critério clássico de parada que é, eu quero melhorar minha conversão em 10%, mas eu preciso melhorar minha conversão em 10% e não posso deixar cair o meu ticket médio para mais do que 5%, por exemplo. Porque senão o valor total, né, o unit economics absoluto ali daquele produto, ele não fecha. Então, eu estou ganhando muito na conversão, mas eu não estou ganhando no ticket médio. Então, a conta ali, no fim do dia, ela fica negativa, talvez, né? Então, são critérios em que eu defino que, se chegar em tal lugar, né, se acontecer tal coisa, eu paro meu teste. Né? Depois tem o acompanhamento de resultado e, por último, aprendizados, que é uma outra parte que o pessoal geralmente negligencia muito. E aí, sim, essa parte aqui, acho que é a parte mais importante para quem não é o PM, né? Para qualquer outra figura que não seja o PM. Por quê? Porque esse aprendizado aqui, uma vez ele documentado, ele não é mais daquele PM, ele é da empresa. A próxima pessoa que for fazer um novo teste, ela vai olhar para os aprendizados desse teste anterior e ela vai falar assim, então parece que eles já testaram uma coisa parecida e o resultado foi tal. Então, beleza, eu posso usar isso aqui como um primeiro passo para eu desenhar alguma outra coisa diferente do que já foi testado, né? Então, é uma forma da gente não perder tempo aqui, refazendo 300 experimentos e refazendo o trabalho que já não teve resultado, sabe? E aqui é uma outra forma visual de apresentar isso aqui, é uma outra hipótese nossa lá. Esse aqui é um modelo da OLX, de desenho de hipótese, é basicamente a mesma coisa, mas é uma coisa mais visual e num único lugar. O que muda aqui, né? Tem o tamanho da amostra, que lá a gente geralmente coloca na descrição do experimento. Claramente ele é muito mais sucinto, né? Ele tem bem menos informação, ele tem mais diferentes tipos de informação, mas menos quantidade, né, de detalhamento das informações em si. Mas no fim do dia ele fala basicamente a mesma coisa da ficha de hipótese. Fiquem à vontade para usarem, se vocês quiserem, isso em qualquer cenário. Dito isso, gente, isso aqui é um modelo que eu trouxe para vocês para a gente discutir um pouquinho sobre hipótese, né? Então, só retomando aqui, qual que era a lógica disso? Se o time de atendimento, por exemplo,
né, tá me trazendo um determinado problema, como um wishlist, o que eu vou fazer com ele? Sentar junto dele e falar assim, cara, legal, vamos estruturar uma hipótese aqui para a gente entender esse racional, eu e você? E aí a gente geralmente faz até o trabalho contrário, que é, cara, ó, esse aqui é o modelo de como a gente tem estruturado as hipóteses que a gente está trabalhando dentro do time. Você consegue montar, aí a gente discute sobre isso? Porque aí a pessoa já começa a entender também esse racional de que não é só chegar, bater na porta ali de produto, e falar assim, então, tem isso aqui que eu preciso que você resolva, a gente se fala aí depois. E aí você vai me dizendo como é que tá. Não, peraí, calma aí, eu tenho isso para resolver e tenho 300 outras coisas, então me mostra qual que é o valor que isso vai gerar efetivamente, que, pô, eu estou super feliz em priorizar isso. Né? Então, a lógica é essa. Para cada uma das coisas que entram ali para o time de produto trabalhar, se a gente conseguir definir hipóteses claras ali, claro, não precisa ser tudo hiper, ultra, mega detalhado, quanto mais complexa é a hipótese, né, e quanto maior é o potencial impacto, o ideal é que seja mais bem detalhado, mas a ideia é que tudo passe por esse crivo, tá? Esse racional. Beleza? Até aqui, gente? Alguma coisa? Se não tiver, eu vou mudar aqui de tela para mostrar para vocês uma outra ferramenta. Então, vou seguir. Deixa eu passar isso aqui para cima. Bacana, gente. Então, o que eu trouxe para vocês aqui? Eu trouxe, puxando ainda aquele exemplo lá de business case que a gente viu na semana passada. Deixa eu dividir a tela aqui de novo. Peraí que tem só uma mensagem aqui no chat. Tudo ok, massa. Vou trazer aqui, na semana passada, eu apresentei para vocês lá o case do nosso produto lá na mesa, e eu mostrei alguns slides e um deles tinha uma projeção de crescimento. Eu vou deixar já aqui no gráfico da projeção de crescimento, não sei se vocês vão lembrar. Deixa eu dividir aqui com vocês de novo. Desktop 2. Pronto, acho que vocês já devem estar vendo aí. Foi esse gráfico aqui, né? Que eu estava mostrando como é que era a projeção que a gente estava fazendo de crescimento ao longo do tempo, né? Então, o que eu queria mostrar com vocês aqui? Eu trouxe dois exemplos. Eu trouxe esse primeiro aqui que fala sobre esse case do indoor, né? Do na mesa lá, que foi o nome que a gente deu para fora. E eu queria mostrar para vocês como é que a gente construiu isso, tá? Então, aqui a gente colocou algumas informações importantes, né? Então, a gente queria entender qual que era o tamanho desse potencial, né? Qual que era o tamanho do potencial desse produto aqui. Então, a gente montou alguns referenciais. Então, primeiro, qual que é a média de pedidos que um restaurante tem no iFood? Por quê? Porque a gente já tinha informação de quantos pedidos o restaurante tem no iFood e qual que é o share entre pedidos de canal de delivery e pedidos no restaurante, né? Pedidos no salão. Então, tendo a média de pedidos que a gente tem de restaurante no iFood, a gente conseguiria dizer qual que era o multiplicador de pedidos no salão. Então, aqui a gente poderia projetar o volume total de pedidos que todos aqueles restaurantes combinados faziam fora do iFood, né? Aqui a gente começou a definir também o potencial da base. Então, a gente começou a colocar o tamanho da base de restaurantes que estariam elegíveis a esse teste. Aqui a gente fez o mesmo recorte aqui de cima, né, de pedidos no iFood e pedidos no salão, só que para um segmento específico da nossa base, porque a gente sabia que esse produto não era para todo mundo. Então a gente pegou um segmento específico da base, que faz um volume bem menor de pedidos ali, e a gente definiu qual que era essa projeção para eles também. E depois a gente fez a mesma coisa para outros tipos de restaurantes, né? Então, Key Account e conta estratégica, que são outros segmentos que a gente tem lá e tudo mais, e depois a gente fez outras projeções para eventuais novos produtos que a gente tinha para lançar lá dentro. Então, por exemplo, se eu começasse a conjugar o na mesa com um CRM nosso, né? E da mesma forma a gente começou a fazer projeções de receita aqui. Então, qual que é o ticket médio do iFood, qual que é a taxa de transação que eu tenho, qual que é o comissionamento, o valor que eu tenho por pedido, isso para diferentes tipos de produtos ali que o na mesa tem. A gente estruturou uma base de custo também, né? Para pensar como é que seria o custo de instalação do totem, o custo de material de trademark ali para dentro do restaurante, custo fixo que a gente teria com o time que a gente ia colocar ali. Enfim, a gente começou a dar uma estressada nesses números inteiros e aí a gente começou a montar qual que era as projeções que a gente tinha para aquele produto. E aí, lembrando, né, gente, qual que era a ideia aqui, né? A ideia era a gente fazer essa projeção. Num primeiro momento, a gente poderia chutar os grandes números. Então, por exemplo, quando eu falo aqui, cara, eu vou colocar o QR Code, o produto QR Code ali na mesa,
no portal do parceiro, que é a ferramenta do restaurante, e eu acho que eu vou ter uma conversão de, sei lá, 1% no terceiro mês. Beleza, então o que a gente faz para a gente validar isso? Cara, vamos fazer uma landing page, vamos fazer um teste pequeno, vamos colocar isso para uma base específica de restaurantes e vamos medir quantos por cento desses restaurantes de fato se interessam. E aí, então, ele nasce de um chute, né? Essa primeira projeção de 1% aqui, ela nasce de um chute, mas ela vai sendo refinada conforme a gente vai aprendendo com aquele produto, né? Então, quando eu rodei meu primeiro teste, eu entendi meu primeiro baseline, eu volto aqui e falo, pô, não é 1%, na verdade é 5%. E a gente fez a mesma coisa para todos os outros produtos. Então, aqui tem cada um dos cenários que a gente imaginou de produto, e em cada um desses cenários a gente explica aqui qual que é por exemplo, nesse aqui foi um refinamento que a gente já fez com os dados que a gente teve no baile do Denis. Então a gente sabia ali que num evento tinha 15 mil pessoas, a gente viu que o percentual de captura de pedidos era de 11%, e a gente viu que era um pedido por pessoa, que a gente já tinha qual era o total de pedidos que a gente ia fazer. Então se a gente multiplica isso, né, por 2 eventos, por exemplo, e considera mais ou menos a mesma média de pessoas, a gente já tem mais ou menos o volume de pedidos, e aí o nosso trabalho, né, a nossa alavanca de crescimento nesse cenário é a gente aumentar essa taxa de captura de pedido. Então, eu vou começar a pensar em N hipóteses para conseguir aumentar essa taxa de captura de pedido. E aí a gente fez isso para todos os cenários, até a gente conseguir ter... deixa eu botar aqui de novo, cadê vocês? Aqui. Até a gente conseguir ter esse... Aí aqui a gente só pegou todos os dados ali, multiplicou um pelo outro, botou em valor de grana e chegamos às projeções aqui para entender algumas coisas. Então, o que a gente estava tentando entender? O investimento e o retorno, obviamente. A gente queria entender qual que era o custo por pedido, né? Por quê? Porque esse investimento ele é maior no começo, mas depois ele vai diluindo de uma forma exponencial. Então, a gente queria mostrar que, num primeiro momento, talvez a gente tivesse um custo mais alto, até a gente encontrar esse fit, depois esse negócio tendia a zero, né? E mesma coisa, pedidos por tipo de solução, que era uma das coisas que para a gente era super importante. Essas projeções aqui, como elas foram sendo refinadas conforme a gente fazia novos testes e ia aprendendo com o produto, a gente conseguia voltar nesse gráfico aqui de entender quais que eram os pedidos por cada um dos canais de entrada ali, de cada uma das soluções que a gente construiu, e colocar mais grana, colocar mais empenho, mais time de desenvolvimento trabalhando de um lado ou do outro. Tá? Até aqui, gente, tudo certo? Como que tá aí? O que vocês acham? Faz sentido, não faz sentido? Se não, tem um outro exemplo aqui para mostrar para vocês. Beleza. Aqui é um outro exemplo um pouquinho diferente. Então, aqui a gente está falando de um business case, né, de um assessment de produto, que é quase que de ponta a ponta. É um produto do zero, a gente considerando o custo de construção daquele produto, a gente considerando diferentes canais de receita, né, canais de entrada desse produto, a gente tentando entender onde é que estava a maior oportunidade de investimento ali dentro e tudo mais. Então, é um negócio que ele é um pouco mais completo, né? Ele tem alguns tipos de projeção aqui, né? Então, cara, projeção de restaurante que eu vou ter por mês, quanto que vai ser a média de pedidos desses restaurantes. Então, é um pouco mais complexo. Eu trouxe um outro exemplo, que era um exemplo de... A gente usa bastante isso lá, tá, gente? Esses exemplos de calculadora, de business case que a gente vai montando, são ferramentas bem, bem poderosas para a gente vender as ideias internamente, principalmente, e aqui ele quebrou todas as formas, eu acho. Vender as ideias internamente e, ao mesmo tempo, a gente conseguir ter informação suficiente para priorizar o que a gente precisa priorizar. Tá? Então, tem esses dois objetivos. Esse aqui é um outro business case que a gente montou, que era, a gente estava trabalhando com a métrica de cancelamento, né? E aí, dentro dos cancelamentos, a gente tinha diferentes tipos de cancelamento. Então, um cancelamento vindo do consumidor, outro é um cancelamento vindo do time de operações, outro é um cancelamento vindo do restaurante e tal. Então, para a gente conseguir priorizar o que a gente ia fazer e para que lado que a gente ia, a primeira coisa que a gente foi entender era, cara, como que funciona esse cancelamento quebrado por entrada, né? Porque é completamente diferente eu atacar o cancelamento do lado do consumidor, de eu atacar o cancelamento do lado do sistema e de eu atacar o cancelamento do lado do restaurante. Então, qual que é o maior volume ali? E essa ferramenta, ela virou muito mais uma ferramenta de simulação do que só de acompanhamento dos dados via canal. Então, deixa eu ver se aqui acho que ele deu uma boa quebrada nas fórmulas, não vai dar para vocês entenderem muito bem.
Mas aqui a gente estava olhando qual que era o volume total de crédito que a gente dava por cada um desses tipos de cancelamento. E mais aqui para o lado, a gente começou a definir etapas de rollout desse produto, né? Então, num primeiro momento, a gente falou assim, cara, a gente vai pegar só esse motivo aqui, por N razões. Talvez porque seja mais fácil a gente fazer no primeiro momento, talvez porque tem um volume menor inicialmente, e se a gente errar nisso, o impacto de montante financeiro é ruim, é menor, desculpa. Então, enfim, a gente resolveu fasear isso por N motivos, e a gente escolheu motivos específicos por N razões também. E aí aqui a gente ficou com uma divisão, um planejamento de rollout para isso, em fases específicas, considerando inclusive quanto que a gente ia ter de impacto em EBITDA, dado que a gente descobriu no meio do caminho que tinha um monte de cancelamento que não estava sendo contemplado e que a gente não estava pagando o restaurante quando esse cancelamento acontecia. Então, esse deep dive aqui, né, não só nos dados, mas principalmente nessa projeção de montar esses indicadores, projetar um pouquinho melhor isso, ajudou a gente a fasear essas entregas, mas ajudou a gente a diminuir drasticamente o risco que a gente ia ter de implementar alguma coisa mais complexa, tá? Beleza até aqui, gente? Trouxe 2 exemplos de business cases que não se conversam, são coisas completamente diferentes e de complexidades e de níveis completamente diferentes, mas não sei se deu para entender, porque não sei quão distante está da realidade de vocês, se faz ou se não faz sentido. Se vocês não falarem nada, eu vou assumir que está tudo bem e vou seguir, então. Seguindo, gente. Então, falamos aqui de hipóteses de business case, né, que são, na prática, a gente vai ter um intervalinho em breve, tá? Que são formas da gente estruturar o nosso racional e projetar e definir a nossa estratégia baseado num racional um pouco mais claro de produto, tá? Dessas hipóteses de business case, a gente geralmente divide ela em 2, né? Uma são pequenas apostas e outras são grandes apostas. E no fim do dia, a gente vai ter que priorizar isso de algum jeito, né? Então, tem N modelos de priorização. Acho que o Cássio, que vai falar com vocês sobre priorização e a lógica toda de metodologias ágeis e tudo mais, vai abordar um pouquinho essas ferramentas de priorização, além de roadmap e tal. Mas o que eu acho que é pertinente ao nosso tema aqui é uma outra ferramenta que a gente usa bastante para definir oportunidade e planejamento estratégico, que é o que a gente chama de árvore de oportunidade, né? Então, o que é uma árvore de oportunidade? Aqui, pensa que a gente tem N hipóteses, né, aqui descritas. Em cada uma dessas hipóteses, a gente tem elas ligadas a uma meta específica, enfim, tem um monte de informação aqui, mas o que importa para a gente é isso aqui. Para cada uma dessas hipóteses, a gente faz um trabalho mais ou menos exaustivo, né, de acordo com esses 2 que a gente viu aqui. Claro, hipóteses mais simples é um trabalho muito mais rápido. Hipóteses mais complexas que vão mudar muita coisa, a gente geralmente se debruça muito mais sobre os dados e a complexidade de montar isso é muito maior. Mas no fim do dia, para cada hipótese que a gente tem uma certa projeção de impacto, e essa projeção de impacto aqui, né, versus a meta que a gente está trabalhando, versus o tempo que a gente tem de esforço para entregar isso, versus o nível de confiança que a gente tem de que aquilo vai funcionar e tal, é esse racional todo que define o que a gente vai atacar primeiro, tá? E aí define o que a gente vai levar também para o planejamento estratégico como as nossas principais apostas, tá? Opa, peraí que ele estava com hiperlink. Se vocês quiserem, fiquem à vontade também, porque tá tudo com hiperlink aí para vocês darem uma olhada depois com mais calma. E, ao mesmo tempo, quando a gente consegue estruturar essas hipóteses, né, de uma forma um pouquinho mais clara, um pouquinho mais racional, a gente consegue começar a gerar um pouquinho mais de aprendizado e entendimento sobre o nosso backlog, né? Então, isso aqui foi uma foto que a gente tirou há um tempo atrás, que era basicamente de uma planilha muito parecida com essa daqui, uma planilha que tinha lá todas as hipóteses que a gente tinha por time, e a gente começou a taguear essas hipóteses, né? Olhando por assunto. Então, algumas estavam relacionadas à integração, ao tema integração, outras ao cadastro do restaurante, outro à área de entrega, outras à infração, né? Fraude, que a gente estava falando agora há pouco. Então, a gente viu dentro do time, né, qual que era o volume de trabalho que a gente tinha quebrado por área. Então, isso aqui serviu para a gente definir tamanho de time, né, em cada uma das frentes que a gente ia ter. Mesma coisa por estratégia, por macro estratégia, que a gente estava trabalhando na época, e até por squads, né? Então, a ideia disso aqui era a gente começar, dadas essas hipóteses bem estruturadinhas e claras, eu consegui, inclusive, levar para um planejamento estratégico falando assim, ó, gente, hoje, 57% do que a gente está fazendo
está relacionado a questões estruturais básicas. Cara, isso já é um puta argumento para você levar para um planejamento estratégico, defendendo que talvez não dê para fazer muita coisa nesse ciclo, porque tem coisas fundamentais para você atacar ali primeiro, né? Então, enfim, esse conhecimento ele gera esse tipo de valor. E essas hipóteses, né, estruturadas aqui, elas ajudam a gente num processo de priorização que eu gosto de usar bastante, que chama árvore de decisão ou árvore de oportunidade. Então, pensa que aqui eu tenho, nesse caso aqui especificamente, a gente estava tentando atacar o indicador de churn, né, de cancelamento de restaurante. Então, aqui, o que a gente estava fazendo era tentando dar um pouco de clareza para que parte do problema de cancelamento de restaurante, que é um negócio grande, a gente vai atacar. Então, a primeira coisa que a gente fez foi, cara, vamos listar aqui todos os restaurantes que cancelaram nesse mês, depois vamos começar a quebrar em algumas frentes aqui, né? Então, a primeira delas é quantificação do problema total. 7 mil restaurantes cancelaram nesse mês. Vamos segmentar um pouco melhor essa base para a gente começar a entender esse problema mais no detalhe. Então, quando eu falo de áreas de cobertura, quantos restaurantes estavam em áreas de boa cobertura e áreas de cobertura ruim? Por quê? Porque um restaurante de área de boa cobertura, se ele cancelar, ele é menos relevante para mim do que de um restaurante que está numa área com uma cobertura ruim, que tem poucos restaurantes ali em volta para o usuário ver. E a gente foi quebrando isso em vários outros níveis. Então, quando a gente fala de qualidade da oferta, eles têm uma oferta boa ou uma oferta ruim, né? Eles oferecem um produto bom, eles têm indicadores de qualidade bons ou ruins. E aí, por último, a gente foi ver tempo de casa. Então, essa daqui é um exemplo, né, de uma árvore de oportunidade, mas geralmente quando a gente consegue colocar as hipóteses numa linha mais ou menos como essa, né, de definir via tamanho, via impacto ou árvore de oportunidade, é um negócio que dá bastante clareza para a gente, tá? E aí no final aqui a gente tem algumas possibilidades de atuação para resolver esse indicador ou para pelo menos quebrar ele em uma parte um pouquinho menor e projetar um impacto um pouco melhor de como a gente vai fazer. Gente, vamos dar um breakzinho aí de 10 minutinhos. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, quiserem tirar, fiquem à vontade. E quem quiser sair para o break, vamos combinar de voltar aqui às 8h13 em ponto, tá? Que tem mais um monte de coisa aqui para a gente tratar. É isso, pessoal. Qualquer coisa, perguntem aí.
Voltando, pessoal, vamos lá. Esses 10 minutinhos dão uma salvada, né? Já de volta aqui. Seguindo. Massa, gente. Então, passamos aqui pelo segundo momento. E isso aqui, né, só para deixar claro, para mim, isso aqui é o core, né, do processo, de modo geral, né? Acho que aqui tem uma linha ali da gente ter explicado conceitualmente quais são inputs do sistema, né? E depois falamos um pouquinho sobre inputs um pouquinho mais técnicos ali durante o comecinho de hoje. E aí a ideia agora é a gente passar um pouquinho, acho que também tem uma relevância aqui para vocês, a gente passar um pouquinho sobre essa questão de frameworks, né? Então, terminamos de falar sobre a árvore de oportunidade de priorização, e eu trouxe 3 ferramentas diferentes aqui. Eu não vou entrar na última, porque vocês vão ver no último módulo, mas a gente trouxe 2 ferramentas aqui e algumas variações dessas ferramentas aqui para vocês entenderem, que eu acho que faz sentido vocês deixarem aí no toolkit de vocês, né? A primeira delas é o SixPages. Então, não sei aqui quem já viu ou já ouviu falar, o SixPages surgiram na Amazon. Acho que a grande dor ali era que o Jeff Bezos, ele sentiu que eles acabavam perdendo muito tempo durante as reuniões executivas ali, ou de tomada de decisão, para equalizar todo mundo em relação ao que eles estavam tentando resolver naquela reunião, né, para todo mundo entender a pauta, tá todo mundo na mesma página. E ele começou a montar esse modelo de SixPages, que era um texto corrido. Então, eu coloquei aqui como é que a gente tem feito lá no iFood, né? Mas é basicamente um texto corrido do que é aquela estratégia. Então, a ideia é que ela seja sempre baseada numa historinha, né? Numa narrativa, assim, num negócio que seja tranquilo de você ler, que seja ok de você ler. A ideia é deixar muito claro qual que é o problema, se assemelha um pouquinho ali ao objetivo da hipótese, né? Só que a hipótese ela está, às vezes, num cenário um pouquinho mais micro. E, ao mesmo tempo, a ideia é que ela seja um negócio, como a hipótese também, que ela seja um negócio co-construído, né? Um negócio co-criado. Então, aqui eu peguei alguns exemplos ali de um SixPage que estava sendo trabalhado lá no iFood, e a galera comentando aqui sobre o que achava que tinha que mudar, por quê e tudo mais. E, além desses SixPages, então, eu tenho até um exemplo aqui, deixa eu mostrar para vocês. Ops, não, isso aqui é hipótese, desculpa. Pronto. Então, esse aqui é um exemplo de um SixPage. A gente montou, eu vou mostrar para vocês como a gente está estruturando a visão de produto, né, nessa virada de ciclo agora. E aqui a gente tem, antes da gente montar o Division Types, que eu vou passar para vocês, a gente colocou aqui esse SixPage para explicar um pouco melhor as grandes áreas ali de cada uma das estratégias. Então, esse aqui era um que falava sobre essas ferramentas de marketplace, quebrado aqui em 3 grandes frentes, né? Então, aqui a gente explicava, em cada um desses lugares aqui tem um link, né? Os links eu não consegui deixar aberto para vocês, mas em cada um desses lugares aqui, desculpa, gente, tem de onde que vem essa dor, né? Ou esse conceito de que consumidores buscam segurança, conforto e privacidade. De onde é que veio isso? Então, isso aqui veio baseado em pesquisa. Então, a ideia disso aqui é uma narrativa que ela consolide um monte de informação que a gente está conseguindo encontrar em paralelo e que ela vai montando aí essa tese, mais ou menos naquele modelo do business case. A diferença do business case é que ele tem um racional bem parrudo por trás dele e ele geralmente tem um tema menor, né? Ele está falando de alguma coisa um pouquinho menor. Então, por exemplo, o produto na mesa lá e cardápio digital, ele faz parte de uma grande estratégia nossa chamado ecossistema, que é a gente começar a evoluir numa frente de ecossistemas de vários produtos para restaurante. Então, o business case, ele fala só sobre o na mesa, e o SixPages e esse Vision Type que eu vou mostrar para vocês, ele fala sobre a estratégia inteira, né, explicando o que mais além de na mesa e cardápio digital a gente está abarcando e por quê. Então, aqui tem uma explicaçãozinha, né, do que a gente está tentando fazer, conectar, como é que aqui tem já a marcação dos Vision Types que a gente estava fazendo, vender, como é que funciona, aquisição de sucesso, o que é isso. Esse aqui até que tem pouco indicador, mas eu vou mostrar para vocês outros que tem bem mais indicadores, tá? Então aqui também dá para ver todo mundo comentando em cima do processo,
E aí, geralmente, é um processo que ele é co-construído e ele, por si só, já gera bastante alinhamento, tá? dentro da equipe. Então, esse é um outro exemplo que eu queria dar para vocês aqui de como a gente tem feito e qual é uma ferramenta que tem sido usada também lá fora. E aí, os Vision Types a gente tem usado para conseguir dar um pouco mais de clareza sobre aquela estratégia discursiva ali, né? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos. Então, eu trouxe exemplos que são super de baixa fidelidade, né? Então, aqui tem uma explicaçãozinha do que a gente está querendo fazer dentro de uma parte do produto, que é a vitrine de serviço lá do produto do iFood. Um desenho super tosco aqui, né? Feito no Sketch ou qualquer ferramentinha. Às vezes eu faço até no próprio tablet mesmo, já boto uma foto ali, já brinco mais rápido ainda. E aqui tem uma explicação rápida, né? Então, a apresentação da oferta única para os restaurantes, só um produto chamado de offline, não tem uma complexidade toda que a gente tem internamente para o restaurante, é só produto offline. Fica disponível para contratar na vitrine. Depois disso, ele escolhe quais são os métodos de entrada que o usuário vai ter. Então, um é QR Code, o outro é link para o WhatsApp, e o outro é o próprio aplicativo. E depois tudo leva para o mesmo lugar. Então, o restaurante, uma vez que o usuário está usando aquele produto, ele vai cair na mesma interface ali para ele depois fazer outras escolhas. E junto disso aqui tinha um monte de fluxozinho que a gente colocou, mas a ideia era mais mostrar um Vision Type que a gente tem feito de baixa fidelidade para tentar comunicar as coisas o mais rápido possível, coletar feedback de dentro da empresa também o mais rápido possível e partir para uma coisa um pouco mais complexa. E aí, essa coisa um pouco mais complexa, eu coloquei um link aqui também para quem quiser depois dar uma olhadinha. Eu trouxe aqui o último trabalho de desenho de visão que a gente fez para agosto de 2020. Então, aqui eu trouxe... Boa. Então, aqui eu trouxe um pouquinho de como que a gente tem estruturado essa visão toda, tá? Então, recapitulando, né? Todo esse processo que eu estou mostrando para vocês aqui, de caixinhas que vão e vêm, isso aqui é exatamente o que a gente tem feito lá, tá? Numa linha de tempo, é exatamente isso que a gente tem observado. Então, aquele primeiro esquema que eu mostrei para vocês era o que a gente faz antes, né, do planejamento estratégico. Isso aqui é como a gente vem desdobrando isso para chegar até o planejamento estratégico já com as coisas um pouco mais redondas. Então, o próximo passo é a gente começar a montar esse trabalho mais de visão um pouquinho mais refinado, e aí vocês veem que já tem, né, um monte de elemento visual diferente. Então, aqui, para a gente suportar esse objetivo da empresa de se tornar uma empresa de 100 bilhões de dólares, a gente tem um papel de produto importante para a gente levar, que é a gente começar a construir ferramentas para conectar todo esse ecossistema, né? E aí falando só de restaurantes, consumidores e entregadores, viabilizar o acesso, né? Então, no caso do negócio iFood, tem uma tese forte da gente ser um negócio mais barato, né? Para a classe C, D e E, que não é hoje. Expandir para outros serviços, né? Além de delivery, esse tipo de coisa, e experiências personalizadas, falando especificamente para consumidor. E, em volta disso tudo, a gente tem que trabalhar numa coisa que nunca foi muita prioridade, que é esse impacto social e ambiental de um produto que, por definição, ele gera resíduo, né? Então, trabalhar numa lógica de engenharia reversa, de cadeia reversa. E aí, dito isso, a gente começou a estruturar os 6 pontos que compõem essa visão e essa estratégia. E aí eu trouxe para vocês 3 exemplos desses pontos que a gente trouxe. Então, e aí por que eu trouxe esses 3 exemplos, tá? Porque quando a gente vai construir esse processo de desenho de visão, tem empresas que estão mais drivadas a falar sobre isso via dado, tem empresas que estão mais drivadas a falar sobre isso via interface, né? Via usabilidade, via experiência do usuário, e tem empresas que estão nesse meio do caminho ou que tem algum outro tipo de drive. Então, esse primeiro exemplo é um exemplo em que a gente constrói o racional dele todo via dado, tá? Então, viabilizar o acesso de todos os níveis de renda ao produto. Então, aqui tem todo o racional que ele vai do mais macro até o mais micro, né? Então, primeiro, 69% da população mundial é considerada de baixa renda. E aí tem essa distribuição no mundo aqui. Quando a gente olha para os maiores players de delivery do mundo, todos eles estão em mercados em que a população é muito grande e geralmente de baixa renda. Então, o exemplo da China, né, que tem a Meituan lá, que tem 65% do mercado, e a Gojek da Indonésia, que tem 76%, desculpa, que não é do mercado, gente. É população do país de baixa renda, tá? Então, Meituan, para vocês terem uma ideia, né, um benchmark que a gente fez lá atrás,
a gente faz, em média, aí 1 milhão de pedidos, um pouco mais agora, 1,5 milhão de pedidos por dia. A Meituan faz 100 milhões de pedidos por dia. Então, é uma outra escala, né? Uma outra ordem de grandeza ali, e a gente foi tentar entender como que isso era possível, né? Então, o nosso foco a partir daí é começar a conquistar e aumentar a frequência da classe C. Aí um estudo um pouco mais demográfico, né, de quem que é a classe C no Brasil, como é que é o comportamento, o crescimento dela ao longo do tempo, quanto que eles usam o share of wallet aqui, né, de alimentação, fora do domicílio e dentro do domicílio, para a gente ter uma noção um pouco maior de como é que é esse dado, quanto que eles gastam, né, qual que é o ticket médio deles em média, quando eles comem fora, e aí aqui é por mês, né, R$38 por mês, e o ticket médio do iFood é de R$41. Então aqui a gente já começa a desenhar um racional de que, puta, a gente precisa fazer algumas coisas para isso aqui equalizar, porque se o camarada está acostumado ou consegue gastar R$38 no mês e a minha refeição, o ticket médio dela de uma única refeição é R$41, provavelmente essa pessoa só vai conseguir comprar uma vez, né, no máximo, por mês dentro do meu produto. Então parece que a gente deveria olhar um pouco mais para a redução de ticket médio. E aí tem um desdobramento de como é que as pessoas pagam, né, sobre essa alimentação. E aí a gente fala um pouquinho sobre como é que funciona uma nova divisão que a gente tem feito, que é a gente hoje usa um proxy de tipo de renda, de perfil de renda por tipo de usuário, tá? Então a gente infere a renda da pessoa pelo tipo de device que ela usa. Claro, é uma inferência. Os dados demográficos que a gente tem acesso, eles são muito mais defasados do que dados de uso, obviamente, né? Então é uma inferência que a gente faz que parece ter mostrado que faz sentido. Então, quando a gente olha para a conversão, né, desses dois públicos, o público de alta renda e o público de alta renda não, né, de dispositivos mais caros e de dispositivos mais baratos, tem um gap grande, né, de conversão dentro desses dois aí. E aí o que a gente quer fazer, então, para conseguir alcançar esse volume X lá de novas pessoas que a gente quer fazer? E aí a gente começa a desdobrar em si, não mais o racional do porquê que a gente está desenhando essa estratégia, mas qual que é a estratégia em si. Então tem uma parte focada em oferta, tem uma parte focada em canais específicos e tem uma parte focada em meios de pagamento. E aí aqui, né, se a gente quisesse desdobrar, tem mais um monte de análise que a gente poderia mostrar aqui, por que pagamento faz sentido, que tipo de pagamento que eles usam mais e tudo mais. Mas aí acho que a ideia aqui era entrar um pouco mais no desenho de como a gente tem levado isso para frente. Então, a partir disso, a partir desses dados ali iniciais, o que a gente tem feito? E aí, mesma lógica que a gente estava mostrando lá atrás nos Division Types, né? A ideia era apresentar aqui cada uma das soluções, um mockupzinho aí sim, ou alguma coisa que está em produção, né? Ou alguma coisa que a gente está construindo. E aí aqui tem um exemplo de meio de pagamento, aqui tem um exemplo de melhoria de usabilidade. Então, a home é diferente hoje, o produto lá de almoço barato é um negócio que ocupa cada vez mais espaço dentro do aplicativo para ajudar nisso. E visão de futuro, né? Aí já a gente está falando de coisas que o time tem começado a estruturar um pouquinho melhor e começado a desdobrar e vislumbrar caminhos, que são os mockupzões do que a gente tem pensado aqui, né? Então, aqui tem um pouquinho de dado também. Aqui é um negócio que na época, né, estava super embrionário a ponto da gente nem ter mockup para isso. Então, é o exemplo aqui da gente construir uma solução de canal de WhatsApp, né, pedido via WhatsApp. Aqui mesma coisa, então não sabemos exatamente o que a gente quer fazer, mas tem um caminho ali de otimização do tamanho do app, custo de entrega, que aí a gente já está um pouco mais avançado, e aí aqui é só um overview dos 4 pilares. Então, essa é uma das formas que a gente tem apresentado algumas estratégias, que são estratégias que geralmente que são mais focadas em alavancas de crescimento, né, mais claros para a gente e que, obviamente, sofrem uma pressão um pouco maior da empresa, né, de entregar valor mais rápido, de conseguir gerar ganho rápido para a empresa, para crescimento. Então, obviamente, a gente tem que pautar isso um pouco mais em dado. Agora, as outras coisas que a gente consegue ter um pouco mais de flexibilidade, isso a gente falando dentro da mesma empresa, né? Aqui eu estou tentando tratar de empresas que têm culturas completamente diferentes de como trabalhar produto, né? Mas dentro do iFood a gente consegue ter um espectro diferente, assim, de formas de estruturar esse pensamento e de vender essa ideia e de levar isso para frente. Então, uma segunda forma de fazer isso que a gente encontrou, geralmente é mais relacionado ao que a gente vai fazer dentro do aplicativo, lá do time de consumidor, é o que eu trouxe aqui nessa parte 5,
que é quando a gente fala especificamente das experiências dentro do app. Então, aqui vocês vão entender que o racional que a gente usa, ele é muito mais conceitual, ele é muito mais teórico do que propriamente um negócio mais hard business ali. Então, aqui, enquanto no primeiro a gente já tinha um problema super claro, né, para atacar, para endereçar, e que ele já estava muito pautado em análise reais que a gente estava fazendo, aqui a pergunta que a gente quer tentar responder é como que a gente faz para gerar hábito, né, de consumo no usuário, sem gastar dinheiro, sem ter que investir dinheiro dentro disso, né? Então, o nosso caminho é tentar sair dessa lógica de empresa top of mind para uma empresa que ela é símbolo de qualquer coisa relacionada à alimentação. E aí, para isso, e aí vocês vão ver que, tipo, aqui a gente está fazendo um pitch que ele é 100% opinião, né? Não tem um racional tão claro, tão analítico como o outro. Então, cara, a gente está falando, a gente tem um produto hoje que ele é meramente funcional, a pessoa entra no aplicativo, ela tem que resolver um determinado problema, e a gente acredita que se a gente caminhar por uma lógica um pouco mais emocional, né, de um produto em que ele não está só relacionado a uma necessidade básica ali que alguém está tentando resolver, mas ele começa a despertar outros tipos de relação com a pessoa, a gente acredita que isso pode gerar algum tipo de valor. E aí, para isso, a gente usa que vocês entendem muito mais do que eu, com certeza, a gente usa algumas abordagens mais focadas no design, propriamente dito, né? Então, aqui a gente usou um pouquinho do design emocional para explicar um pouquinho quais são esses 3 momentos ali que a gente precisa desenvolver, e a gente usou um pouquinho também de benchmark. Então, a ideia aqui é falar assim, cara, como são esses produtos que, de alguma forma, eles não só se tornaram top of mind, mas eles, obviamente, começaram a fazer parte da vida das pessoas, né? Então, aí exemplos que a gente colocou aqui são, por exemplo, Spotify, Netflix e Instagram. E aí, em cada um deles, a gente começou... Isso aqui tem uma versão também um pouco mais estendida, né? Cada uma dessas estratégias tem uma versão que ela vai um pouquinho mais no detalhe, mas em cada uma desses pilares, a gente foi estudar em cada uma dessas empresas aqui, a gente foi fazer o que a gente chama de design audit, né? Que é olhar para cada uma delas e entender o que elas têm e o que elas não têm, tentar entender um pouco da estratégia do produto por trás dela, né? O que não é dito, né? Tentar estudar um pouquinho mais ali como é que elas estão tentando se diferenciar. Primeiro ponto, então, e aí essa parte de personalização tem coisas super bacanas. Então, por exemplo, o Spotify, ele divide a experiência por tipo de usuário, e aí o tipo de usuário dele, enquanto o nosso é, por exemplo, o tipo de device, né? O deles é o nível de engajamento daquele usuário. Então, usuários que usam muito o Spotify têm uma experiência completamente diferente de um usuário que nunca usou, que está entrando pela primeira vez na vida, ou, sei lá, usa muito pouco. Porque eles já conseguiram entender determinados gatilhos de comportamento e de consumo que eles mexem na interface, mexem na estrutura do aplicativo para que seja mais fácil você ter uma experiência melhor sendo qualquer um desses 2 tipos de usuário, né? Segunda coisa, apelo visual. Então, a gente sabe que o iFood hoje ele peca muito em foto, por exemplo, né? E aí, quando a gente vai olhar, por exemplo, para o Netflix, cara, o Netflix, eu não sei se vocês já repararam, mas se vocês usam o Netflix em diferentes dispositivos, a mesma conta, às vezes em diferentes dispositivos, mas isso não dá para, às vezes não dá para ver muito, mas geralmente quando você pega contas diferentes, você consegue ver muito claramente. Cara, é muito difícil você encontrar a capa do filme igual, né? Então, eu pego eu e minha namorada, por exemplo, a capa do filme da minha home ali, dos mesmos filmes, elas me geram muito mais interesse, muito mais vontade de ver aquilo do que a dela. Isso eles fazem milhares, centenas de milhares de testes ABs ali, para conseguir definir esse apelo visual que faz mais sentido. Tem a ver com personalização, mas tem a ver também com diferentes testes especificamente focados em interface, né? Que eles falam com as pessoas. Então, esse era um segundo pilar ali que a gente trouxe. Terceiro pilar, facilidade de uso, né? Então, se eu estou tentando entrar para fazer uma compra recorrente ali de mercado, por exemplo, cara, tem que ter uma forma de acessar isso de uma forma melhor, né? E tudo mais. E por último, o viés social ali, que aí talvez isso aqui seja um negócio que esteja um pouco mais distante, né? Do iFood hoje, de como que a gente transforma isso numa ferramenta de compra social. E aí, dito isso, a gente começou a dar uma afunilada um pouquinho maior, né? Então, apesar de ser um racional mais teórico, ele também tem uma linha de raciocínio que ela segue mais ou menos um padrão.
Então, por exemplo, a Zomato, eles já conseguem colocar... A Zomato é um player gringo, tá? Todos esses aqui são players lá de fora. Swiggy da Índia, Zomato acho que no Sudeste Asiático em algum lugar também, e Uber Eats, principalmente americano, né? Então, o Zomato, por exemplo, o que eles fazem, e eles são super fortes em trabalhar com restaurante também, né? Mas eles conseguem construir uma lógica de profile, né, de perfil ali para o usuário, e você consegue seguir aquele usuário, né? Então, putz, isso já muda completamente a sua lógica com o aplicativo, porque talvez você entre para entender o que o seu colega geralmente pede, porque eu, por exemplo, tenho amigos que, cara, toda vez que eles me chamam para sair, eu vou de olho fechado, porque não importa onde é o lugar, eu sei que eles vão me surpreender e vão mandar super bem. Então, eu provavelmente seguiria essas pessoas no iFood, porque eu quero saber qual que é o comportamento de consumo delas, o que elas fazem e tudo mais. A Swiggy, por exemplo, já muda um pouquinho a lógica disso, né? Então, ao invés de ter isso aqui, o que eles fazem eles inferem, né, o que seriam as melhores opções para você, e eles já personalizam um pouco melhor para que você não tenha que ler o feed inteiro de restaurante, né? Ao invés de você olhar de ponta a ponta ali tudo que tem dentro do aplicativo, fazer filtro e tal, não sei o quê, já tem uma camada de recomendação aqui bem mais forte, e eles também usam muito forte ali a brincadeira de cross-categoria, né? E, por último, o Uber Eats, que tem um foco muito grande em imagem, né, em foto. Então, enquanto a gente vê aqui, inclusive, eles não usam nem a logo, né, dos restaurantes, eles priorizam o prato, a comida, geralmente, ou uma foto de capa, alguma coisa assim. Então, a ideia aqui era estressar um pouquinho exemplos mais específicos. E por último, gente, a lógica de roadmaps, eu nem trouxe muito aqui para a gente não entrar muito numa temática de vocês vão olhar um pouquinho mais para frente, mas o que eu trouxe, deixa eu mostrar aqui também, deixa eu voltar aqui, mudar de documento, só interromper aqui o compartilhamento um segundinho. Eu trouxe um modelinho que a gente usava ali, um pouco mais antigo. Deixa eu só abrir ele aqui, só um minutinho. Que fala um pouquinho sobre como que a gente tem estruturado roadmaps em grandes linhas ali, e ao mesmo tempo fala um pouquinho sobre o que a gente acha que... Ah, não, esse aqui, droga. Não, esse aqui sim, achei. O que a gente acha que é importante quando a gente fala sobre essa subdivisão ali de roadmap, né? Tá aqui. Deixa eu dividir minha tela de novo. Prontinho. Então, aqui eu trouxe para vocês um exemplo de um... A gente agora já tem usado esse roadmap integrado no Gira, né, no NextGen, e aí provavelmente vocês vão ver com o Cássio uma versão bem mais bonitona aqui, profissional disso, mas acho que isso aqui ele fala bastante sobre as grandes questões que a gente gosta de tratar dentro de roadmap, né? Bom, então esse aqui a gente chama de roadmap mutante, né? Então esse aqui é um exemplo de um squad chamado CRM. Antes ele era um squad de experimentação rápida, ele começou a virar uma coisa um pouquinho mais madura. Então, para todo roadmap, a gente sempre mantém ali no radar qual que é os indicadores de sucesso, né? E geralmente isso aqui já tem um link certinho para a pessoa poder acessar como é que estão esses indicadores no tempo real. E aí, de novo, né, isso aqui é uma ferramenta fundamental para a gente dar visibilidade do trabalho, e não para dentro do time só, né, mas principalmente para fora do time. Então, tem uma certa dificuldade ali em alguns times, algumas equipes, em trabalhar com o roadmap, porque tem uma certa impressão de que, uma vez que a coisa está no roadmap, acabou, né? Você não pode mudar, aquilo ali está escrito em pedra, você se comprometeu e já era. O que a gente tenta bater ao máximo aqui é que o roadmap ele é super importante, mas mais importante do que o roadmap é o indicador que a gente está tentando atacar. Então, isso aqui pode mudar, isso aqui vai mudar algumas vezes, está tudo bem, porque o nosso compromisso é com essa parte daqui de cima, né? Então, esse é um ponto importante que a gente geralmente usa como referência. E uma outra coisa que a gente gosta de fazer bastante é isso aqui,
que são o que a gente chama de swim lanes dentro desse roadmap. E aí, essas swim lanes, elas geralmente estão estruturadas por grandes épicos dentro dos times. E aí, obviamente, tem algumas formas de criar esses épicos aqui. Nesse caso, especificamente, a gente tem um canal, então aqui eram as evoluções que a gente tinha que fazer dentro do canal de portal do parceiro. A segunda coisa é uma lógica de segmento de usuário que a gente tinha que evoluir, e aí tem mais a ver com data do que qualquer outra coisa aqui. E uma parte de mecânica promocional que esse pessoal tinha que desenvolver. E, por último, um outro canal, que era o app do consumidor final ali. Então, esse aqui estava estruturado, como era um time que olhava para a experiência de ponta a ponta, né? Desde definir, era um CRM do zero, né? Então, ele tinha que mexer no portal do parceiro, que era a ferramenta para o restaurante conseguir mexer no CRM, ele tinha que conseguir mexer nos diferentes segmentos de usuário, ele tinha que mexer nas mecânicas promocionais que a gente ia oferecer para os restaurantes, e ele tinha que mexer na experiência para o aplicativo, lá para o usuário final. Então, aqui fazia sentido ter não só todas essas frentes do roadmap, mas erros que a gente pega, até isso aqui, eu deixei aqui, mas a gente fica brigando o tempo inteiro com o pessoal, porque o roadmap ele é feito para fora, né? Então, tem que estar bem descrito, né? Ou pelo menos tem que ter os links das fichas de hipótese aqui, ou das histórias dentro do Gira, né? Tem que ter as flagzinhas para explicar se está atrasado, se não está atrasado, se é uma hipótese, se é alguma outra, um bug, alguma coisa que está acontecendo. Então, dentro do roadmap, a gente começou a passar um volume cada vez maior de informação, porque a gente entendeu que isso aqui é uma grande ferramenta de alinhamento e não de sofrer pressão e não de se comprometer com alguma coisa. Mas é uma ferramenta em que ela está viva lá, sendo consumida por quem quiser consumir, enquanto o PM ou o time não precisa parar para tirar qualquer tipo de dúvida ou de reclamação ou de, enfim, curiosidade, qualquer coisa. E aí, dito isso, gente, uma outra coisa que a gente também discute bastante dentro dos times a gente falou um pouquinho na primeira aula, talvez passando mais rápido sobre isso, mas de um lado, a gente tem questões estruturais que talvez a gente tenha que trabalhar dentro do produto. Do outro lado, a gente tem novas hipóteses de crescimento que a gente queira trabalhar dentro do produto. E do outro lado, talvez a gente tenha questões de regulamentação, algumas coisas que a gente tem que fazer. O que a gente cobra de todos os times, de todos os PMs, é que a gente tenha um share, uma subdivisão, né, uma composição equilibrada dentro do roadmap de qualquer time, né, qualquer tribo, e qualquer time de squad numa unidade mais básica possível. Por quê? Porque, como a gente falou desde o começo, esse trabalho de discovery, de delivery contínuo, ele é o que vai ajudar a gente no ciclo seguinte a priorizar novas hipóteses e novas oportunidades de trabalho. Então, se o time está atolado 100% do tempo dele fazendo ou só coisa estrutural, ou só corrigindo bug, ou só pagando débito técnico, vendo legado e tal, e não está conseguindo estressar novas oportunidades, a probabilidade desse time não conseguir trabalhar num bom planejamento ou reclamar que as coisas vêm top-down, que não conseguem ter autonomia e tudo mais, é gigantesca, né? Porque, de fato, esse time não está conseguindo cumprir um papel fundamental dele, que é explorar essas novas possibilidades. Tá? Então, essas são algumas discussões que a gente vem tendo em relação a essa funcionalidade. Essa ferramenta, desculpa, o resto vocês vão ver na última aula novamente. E deixa eu voltar para outra apresentação aqui. Prontinho. E aí, por último, a última temática aqui para a gente bater rapidinho, antes da gente dar uma consolidada nisso tudo que a gente falou, é essa lógica de dual track, né? Então, uma vez que esse processo aqui ele acabou, nesse processo em que a gente está construindo essas ferramentas de consolidação e de validação com a empresa, paralelo a isso, os times já têm que começar a trabalhar no que precisa ser feito, né? Então, essa parte, porque, de novo, né, esse trabalho aqui do dia a dia que eu estava falando agora há pouco dos roadmaps e das hipóteses que a gente está testando, mais focado em inovação ou discovery e tudo mais, é o que vai ajudar a gente a trazer novos insumos ali de discovery, novas análises que a gente vai ter que fazer,
repensar objetivos estratégicos e retomar esse processo inteiro. Então, isso aqui, ele é cíclico, né? Não tem muito jeito. E aí, quando a gente fala do que a gente chama de dual track, aqui eu trouxe um outro exemplo ali de como é que funciona essa lógica, que eu acho que vale a pena a gente talvez perder um pouquinho de tempo. Então, primeira coisa que a gente vê os times errando muito, né, quando a gente fala de implementação dessas estratégias, esse processo de discovery e o processo de delivery, ele geralmente tá muito casado, né? Eles estão muito próximos um do outro. Então, uma boa prática que a gente começou a desenhar em todos os times, e que eu comentei por alto ali, de colocar, às vezes, o PM e o designer para rodar mais tempo sozinho, antes de começar a colocar o time de engenharia para trabalhar junto, a gente descobriu ali um indicador ou uma boa prática, que a ideia é que os processos de discovery estejam acontecendo pelo menos 2 sprints antes dos processos de delivery. Tá? Então, o que significa isso? Durante o processo de discovery, o que eu estou tentando responder é isso aqui, né? Eu estou tentando seguir um microprocesso aqui dentro, que eu exploro um determinado problema, eu crio alguma determinada solução, eu valido isso qualitativamente e depois eu refremeio, né? Eu mudo ali a ótica daquele determinado problema para explorar novamente alguma solução, e esse processo ele roda algumas vezes até eu discutir, até eu definir se isso efetivamente faz sentido a gente construir ou não. Nesse meio do caminho aqui, na aula que vem, no módulo que vem, vocês vão ver um negócio chamado, eu não quis trazer aqui porque achei que ia ficar coisa demais, mas vocês vão ver um negócio chamado os riscos de produto, né? Então, nesse meio do caminho aqui do Discovery, a gente está o tempo inteiro tentando mitigar algum dos 4 tipos de risco. Um deles é um risco de usabilidade, o outro é um risco de negócio, outro é um risco de valor e o outro é um risco um risco técnico, né? Um risco de construção daquilo. Então, quando eu estou rodando esse processo de Discovery aqui, o que a gente via acontecendo muito quando os times estavam muito casados era assim, eu fazia o processo bonitinho, então eu fazia uma pesquisa, eu conseguia analisar o dado, eu desenhava um protótipo, eu testava uma vez, eu descobria um monte de coisa que tinha que mudar e acabou, porque daqui a 2 dias, daqui a 3 dias tem uma planning, tem alguma coisa que eu preciso entregar na mão do time de engenharia para aí sim começar os sprints e a execução do trabalho em si. Então, quando esse time estava rodando nesse espaço de tempo muito próximo um do outro, esse monte de aprendizado que a gente gera quando a gente faz o protótipo e testa com o usuário, a gente não conseguia refazer o protótipo, a gente não conseguia evoluir em cima disso. Então, assim, apesar de ter uma validação com o usuário, a gente aprendeu um monte de coisa nessa validação que vai precisar refinar mais um tanto de coisa. E esse refinamento, depois de refinado, depois de finalizado, ele tem que ser testado de novo. E às vezes de novo, e de novo, e de novo. Mas algumas vezes. Então, se o time de produto e design não tem esse lag, né, esse tempo a mais aí para conseguir iterar algumas vezes em cima do protótipo antes de entregar propriamente para o time de desenvolvimento, esse negócio não funciona muito bem. E a gente descobriu que o grande calcanhar de Aquiles é, de fato, o começo da história desses squads, entendeu? Então, o que a gente começou a tentar fazer ao máximo quando a gente monta, a gente usa essa boa prática de colocar produto e design antes de colocar engenharia, e quando a gente vê que isso não é possível, a gente tenta fazer com que o time de engenharia tenha um mapeamento muito claro dos débitos técnicos que a gente precisa pagar ali, e que eles foquem única e exclusivamente nisso ou numa agenda mais estrutural, até que a gente tenha um backlog que faça sentido a gente trabalhar. Por quê? Porque se a gente também identificou, quando a gente começa a trabalhar em coisas que às vezes a gente não tem uma clareza muito grande do valor que elas geram, acaba sendo pior, porque o time começa a se frustrar de entregar coisa que não está entregando resultado, a gente começa a colocar um monte de coisa no ar que vai precisar de manutenção depois, e a gente vai ter que ficar correndo atrás disso. Aí uma parte dos usuários vai usar, outra parte não vai usar, uma parte vai achar excelente, e se a gente tirar vai dar problema para eles, e outra parte vai achar péssima, e a gente vai ter feedback negativo, e vai atrapalhar a NPS, vai atrapalhar algum outro indicador. Então, a gente viu que às vezes era melhor não colocar coisa no ar, né, nova funcionalidade, nova ferramenta para rodar e pagar débitos antigos ali, do que propriamente construir alguma coisa que parece que ainda dá para evoluir muito, tá? E aí, enfim, na parte de execução, né, vocês provavelmente vão ver mais também na lógica lá de metodologias ágeis com o Cássio, que é como funciona esse microprocesso aqui dentro dos sprints, né? Como que é essa rodada ali e aí ele provavelmente vai falar de algumas abordagens, né? Ele deve falar de Extreme Programming e tudo mais. Aqui a gente está falando especificamente do Scrum,
né, que é o sprint aqui que a galera está rodando. E aí, ao longo desse processo, a gente tem as releases ali, e aí entra num processo mais contínuo de iteração. Algumas discussões que eu queria trazer para vocês, gente, para a gente ir finalizando, são as seguintes, né? Primeiro, acho que a grande reflexão obviamente, existem maneiras diferentes de trabalhar a estratégia numa empresa mais consolidada, numa empresa menor, né? É óbvio que numa empresa mais consolidada, a gente geralmente está muito mais usando o planejamento estratégico para quebrar em coisas um pouco menores, talvez, e a gente tem uma visão um pouco mais prescritiva da coisa, enquanto numa empresa menor, ou numa startup, ou numa empresa de tecnologia, geralmente o nosso objetivo é descobrir o que fazer, dado um determinado objetivo. Então, é natural que a estratégia ela seja um pouco mais iterativa do que qualquer outra coisa. Mas um ponto que eu tenho observado muito, assim, trabalhando também na minha consultoria com grandes empresas, é um cenário muito parecido com esse aqui, né? Lá atrás, o que a gente tinha eram as grandes empresas ali trucidando as empresas menores, né? E os pequenos com muito medo dos grandes. O que a gente observa hoje, em alguns mercados mais, em outros mercados um pouco menos, é o contrário, né? Geralmente é o pequeno, né? Os novos entrantes, as novas startups que estão começando a trabalhar num determinado mercado, tendo muito mais facilidade de encontrar um nicho menor para atacar e para entender melhor as oportunidades, se movimentando muito mais rápido, evoluindo muito mais rápido, porque tem uma forma de trabalho mais eficiente, porque obviamente não tem uma estrutura tão grande, não tem um legado tão grande, mas porque também pensam estratégia de uma forma diferente, né, de uma forma mais focada em tudo que a gente falou aqui, no que vocês vão ver em Discovery e tudo mais. Esse é o cenário que eu tenho observado mais e que tem sido um pouco do drive de mudança que a gente consegue implementar para essas empresas, tá? Então, isso aqui tende a ajudar um pouco a gente nesse processo, tá? E com isso, gente, a gente finaliza aqui as 4 grandes partes aqui que eu trouxe para discutir com vocês. Então, a gente falou de novo, né, dependendo do ciclo de vida de produto, a gente tem determinados desafios que a empresa precisa trabalhar e é óbvio que isso vai ser refletido na estratégia da empresa. Dependendo do modelo de negócio, a gente também tem uma adequação que a gente precisa fazer ali para definir a estratégia. Hoje, a nossa ideia era olhar um pouco mais para como que isso pode se traduzir na prática mesmo, né, do processo. Então, a lógica ali de business case, de desenho de hipótese e tudo mais, para mim é a grande ferramenta para a gente contribuir com o desenho de estratégia da empresa. Né? Então, tem uma lógica de trazer um know-how mais analítico, um know-how mais técnico ali para a discussão? Tem, mas eu acho que é muito além disso. É a gente conseguir tornar o processo como um todo um pouquinho mais racional e um pouco mais baseado em evidência. Né, que é um negócio que para a gente é super importante ali, mais pautado em dados. E por último, essa frente da gente ter os indicadores ali mais bem estabelecidos, os indicadores, não, desculpa, os frameworks ali de apresentação dos processos, dos achados e de onde a gente está indo e tal, um pouco melhor estruturados e teve alguns exemplos que eu trouxe para vocês, mas mais focado especificamente em produto e menos focado numa parte mais estratégica de empresa, tá? E aí eu queria abrir para vocês para dúvidazinhas finais. Quem quiser mandar no chat ou quem quiser perguntar aí, fica super à vontade. Daqui a pouco também eu vou mandar para vocês, vou pedir para a Flávia me ajudar para mandar para vocês o formulário de feedback, mas deixar aberto para qualquer tipo de pergunta ou de discussão que vocês queiram fazer. E estou devolvendo aí um pouquinho dos minutinhos que eu tomei de vocês na primeira aula. Nada? Todos bem? Todos em paz? Tranquilos? Funcionou? Não funcionou? Foi ótimo, André. O pessoal foi bastante, achei bem completo, passando por todas as etapas, então eu acho que vale bastante. Como eu comentei no início, muita gente está assistindo de forma offline também, então é bem legal, estou colhendo esses feedbacks também do pessoal e está sendo super legal. Peraí, que está rolando um show da Lua aqui do lado. E aí, enfim, acho que esse pessoal que está aqui, não sei se eles querem comentar alguma coisa, mas eu compartilho, eu já tenho material que você dividiu comigo, amanhã eu já mando a aula gravada e eu mando a planilha lá, o formulário de feedback, seria ótimo se eles pudessem
responder que nos ajuda a fazer aulas melhores, né? Cada vez Perfeito. melhor. Tá ótimo, gente. Obrigada, André. Valeu. Eu que agradeço. Boa noite para vocês, bom descanso e a gente se vê na semana que vem. Beijo. Valeu. Tchau, tchau.